Bom dia, meus amores! Como estão? Tudo bem, gente? Hoje no nosso vídeo de história, eu quero fazer algo mais intimista. Eu quero levar vocês numa viagem no tempo, onde a gente vai falar sobre o Brasil colonial e falar um pouco sobre tudo que envolvia e que acontecia dentro do Brasil na época da colônia, tá? Então vejam só. Vocês sabem que o Brasil, ele era colônia de Portugal, né? A gente sabe disso, que Portugal se apossou daquele território descoberto e fez ali sua colônia. O Brasil, durante muito tempo, foi a principal fonte de riqueza para Portugal, já que o Brasil tinha muitos recursos que faziam com que Portugal ganhasse cada vez mais lucro se apossando daquele local. Aqui, quando os portugueses chegaram, eles encontraram grupos de indígenas que não conheciam outra forma de cultura além daquela que eles viviam no Brasil. Então, os portugueses tentam a todo custo fazer com que os indígenas fossem escravizados, mas eles não se adaptavam. Muitos morreram por doenças que eram trazidas pelos portugueses. Então, imagina, muitos indígenas morrendo devido a doenças, porque aqui no continente, aqui no Brasil, eles não tinham contato com algumas doenças que eram corriqueiras no continente europeu e que foram trazidas pelos portugueses para os indígenas. Então, tudo isso fez com que o passar do tempo levasse os indígenas, alguns, a morrerem devido a esse contato com doenças que eles aqui não conheciam, não tinham defesas para esse tipo de doença. Então, o que vem a acontecer? Devido a várias rebeliões se rebelavam contra esse sistema de escravidão, os portugueses acharam melhor por trazer outro grupo para o Brasil, para ser escravo, que não os indígenas, que foram os negros, que foram os africanos. Vale salientar que os jesuítas tinham grande interesse em catequizar os indígenas, mostrar a religião, o cristianismo, àquele povo nativo que se encontrava aqui. Uma coisa que é importante a gente salientar é que o Brasil era uma colônia de Portugal. Portugal era a metrópole e Brasil é a colônia. O que isso quer dizer? Que o Brasil é dependente de Portugal. Que o Brasil, naquele período, era governado pelo rei de Portugal. Então, Portugal mandava e desmandava naquela colônia. E uma coisa que vale muito ressaltar, que é interessante, é que o Reino de Portugal foi um dos primeiros, foram os pioneiros a desbravar os mares, a fazer expedições, indo além do que eles conheciam, em busca de novos territórios. Então, portugueses foram os primeiros, logo em seguida os espanhóis. E vale salientar que essa busca por novos territórios fazia com que cada vez mais eles aumentassem suas riquezas à medida que encontravam novos territórios, tá? Então a gente sabe que Portugal tinha colônias no continente africano, né? E aí o Portugal também, com o passar do tempo, passou a ter rotas para um comércio com as Índias. Voltando um pouco no tempo na história de como o Brasil foi descoberto. E é nessas rotas, buscando o comércio com as Índias, né, que Pedro Álvares Cabral parte de Portugal em busca das Índias, do caminho das Índias, né? O caminho mais rápido, mais curto, porque lá eles iam comprar especiarias como pimenta, cravo, canela, até porque, gente, essas especiarias ajudavam na conservação da carne. Era interessante que se tivesse essa busca, né? Que se tivesse posse dessas especiarias. E tanto é que na época que a expedição de Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, achando que são as Índias, que eu já vou falar um pouco sobre isso, vale salientar que o continente americano já tinha sido descoberto por Cristóvão Colombo e estava de posse da Espanha, tá? Então, vale salientar que após todo esse processo, né,
que Portugal foi descoberto, que o Brasil foi descoberto por caravelas portuguesas. A caravela que descobriu o Brasil estava comandada por Pedro Álvares Cabral. Portugal fica com grande riquezas provenientes da sua nova colônia, que era o Brasil. Então vejam o quanto era importante a colônia do Brasil para Portugal. Importantíssimo. E aí, Portugal começa a escravizar os indígenas, que não se adaptam, como eu falei no começo do vídeo, que não se adaptam a esse sistema de escravidão, não conheciam que era isso, não sabiam, né? E os portugueses partem para escravização dos africanos no Brasil. E é aí que começa o tráfico de negros, o tráfico de escravos, que vinham da África para o Brasil, que era colônia de Portugal. Então, a gente vai ter aí um grande fluxo de africanos vindo para cá, para serem escravizados. Então, vinham muitas vezes dentro dos navios negreiros em condições subhumanas, não é verdade? Eles vinham para cá. E durante todo esse processo, durante toda essa situação, eles sofriam muito, sofriam castigos físicos muito pesados, né? Eles deixavam toda a sua cultura, eles deixavam tudo para trás, né? Eles eram obrigados a isso. Então, quando aqui chegavam, eles não conheciam o território. Diferente dos indígenas que já conheciam o território, tá? E notem que eu estou falando muito indígenas e não índio, porque índio se refere muito a pessoas que nasceram na Índia. E indígenas era aquele grupo que estava aqui, que foi encontrado aqui no continente, né, das Américas, aqui no Brasil, pelos portugueses, tá bom? Então, os africanos são trazidos para cá, são trazidos para o Brasil, que era a colônia de Portugal. Passam a sofrer vários castigos físicos, são trazidos para cá para trabalhar, né, na plantação de cana-de-açúcar, para serem escravizados. Então, deixam tudo e simplesmente vêm para cá para serem escravizados. Lembrem que naquele período não se tinha um sistema de trabalho assalariado, que é quando você trabalha e recebe uma gratificação financeira pelo seu trabalho. Não, isso não acontecia. Eles vinham para cá e eram escravizados, tá? Eles não recebiam nenhuma gratificação pelos seus trabalhos. Eles eram obrigados a trabalhar na plantação de cana-de-açúcar, a trabalhar nos engenhos. Era uma obrigação. Estavam ali sendo escravizados. E aí tem alguns pontos que eu quero falar para vocês, porque o Portugal está dominando o Brasil é colônia de Portugal. Passam-se muito tempo nesse processo de escravização africana aqui no Brasil, e o Brasil sendo colônia de Portugal, né? E eu queria dizer a vocês que umas coisas para a gente saber e pontuar é que lá na África já existia um certo tipo de escravidão. Ocorria escravidão por dívida, ocorria escravidão por guerras, já existia. Podemos dizer que os negros africanos, né, já conheciam esse sistema de escravidão. Diferente do indígena, que não conhecia esse sistema de escravidão. Então, ele não conseguiu, se assim eu posso colocar em palavras, não conseguiu lidar com essa nova forma de vivência, né? Então, isso levou à morte de muitos indígenas. Mas o fato de já existir uma escravidão na África, eles já conhecerem esse tipo de situação, se assim eu posso falar, não quer dizer que se tornou mais fácil para os africanos serem escravizados aqui no Brasil. Longe disso. Então, foi regado a muito sofrimento, toda essa situação. Então, a gente sabe que o Brasil passou muito tempo como colônia, a gente sabe disso, muito tempo como colônia de Portugal. Sabemos que levou muito tempo todo esse processo de escravidão no Brasil, olha, muito tempo, a gente sabe disso também. E uma coisa que a gente tem que levar em consideração, pontuar, é que à medida que o tempo foi passando, que o tempo foi mudando, que as coisas foram se transformando, a gente vai ter próprias mudanças dentro do Brasil. O Brasil
deixa de ser colônia e se torna independente lá na frente. E todo esse processo de independência faz com que surjam movimentos em prol da abolição também lá na frente. Até que a gente começa a ver o surgimento de leis abolicionistas, como eu já falei em vídeos anteriores para vocês. Lei Eusébio de Queiroz, Lei do Ventre Livre, Lei dos Sexagenários, na verdade. Por fim, a gente vai ter a Lei Áurea, que abolia de uma vez por todas com a escravidão no Brasil. E eu quero que vocês entendam que todo esse processo foi gradual. Se começou, né, o Brasil sendo colônia de Portugal, trazendo os negros para serem escravos aqui no Brasil. E foi um processo gradual, que aos poucos, olha, foi se transformando, foi se transformando, foi se transformando, foi mudando, até que a gente chega, enfim, na abolição da escravidão no Brasil. A gente chega, de fato, ao fim da escravidão dos negros no Brasil, né? E vale salientar que foi depois de muita luta, muitos abolicionistas, foi depois de muitas pressões externas, né, para que de fato acabasse a escravidão no Brasil. Porque eu quero que vocês entendam que mesmo após o Brasil ter se tornado independente de Portugal, Portugal não era mais metrópole do Brasil, o Brasil não obedecia mais aos comandos de Portugal, isso não acontecia mais, o Brasil estava independente, não era mais colônia, ainda existia aqui um sistema de escravidão, ainda ocorria aqui aquele sistema de escravidão. Então, isso vai fazer com que, meus amores, algumas situações internas interfiram e o Brasil deixa de ser um dos últimos a ainda ter escravidão até finalmente acabar com esse sistema de escravidão. A gente pode pontuar aqui que colônias da Espanha não tinham mais escravos, né? Bem mais para frente, né? Porque foi muito tempo de escravidão no Brasil, tá? Bem mais para frente mesmo. Acaba-se de fato a escravidão no Brasil após o segundo reinado. Olha quanto tempo durou Brasil colônia, primeiro reinado, período regencial, aí a gente vai para o segundo reinado e após o segundo reinado é que acaba-se de fato com a escravidão no Brasil, quando a gente está se encaminhando para a República no Brasil. Então veja quanto tempo durou, mas eu quero que vocês entendam nesse contexto que aí o mundo já tinha mudado muito, muita coisa já tinha acontecido e é nessa perspectiva que alguns países já não estavam mais com esse sistema de escravidão, né? A gente já tinha a Inglaterra iniciando o seu processo de indústria, né? Então era necessário que agora a gente ia ter máquinas trabalhando, fazendo serviços braçais. Então era necessário que se tivesse pessoas para comprar a mercadoria, né? Então não era mais interessante a gente ter um sistema de escravidão. E vale salientar uma coisa, gente, que apesar do fim, isso é uma coisa que eu fico muito abismada, porque realmente aconteceu e até hoje, de fato, algumas dessas situações acontecem. Que mesmo após o fim da escravidão no Brasil, a abolição acabou, a Lei Áurea acabou, os negros não tinham para onde ir, os negros eram livres, mas não tinham para onde ir, as pessoas não ofereciam trabalho para eles, né? Simplesmente não ofereciam, eles ficavam à margem da sociedade. E os donos de lavoura, enfim, traziam pessoas de fora, né, do Brasil para trabalhar nas suas lavouras, em vez de dar serviços aos negros, porque eles tinham um preconceito muito grande e até hoje a gente sabe que eles têm preconceito, né, racial dentro da sociedade. Tanto é que existem várias leis que são contra o preconceito racial dentro da sociedade. Mas, naquela época, apesar do fim da escravidão, os negros ainda continuavam escravos do preconceito da sociedade. E as pessoas preferiam, né, os senhores de engenho, os senhores das grandes lavouras, principalmente das plantações de café, preferiam trazer, né, pessoas de fora, né, como italianos, como holandeses, né, como japoneses, para trabalhar nas suas lavouras de café. Preferiam trazer os imigrantes para trabalharem nas suas lavouras de café do que dar serviço para os negros, que não eram mais escravos, né? Então, muitas vezes os negros
ficavam em situação, já estavam, né? Em situação de pobreza, de desamparo, porque não tinham aquele alicerce, né? E outras vezes preferiam continuar ali morando nas senzalas, porque não tinham para onde ir. E o pouco dinheiro que recebiam por seu trabalho era mínimo, né? Então tudo isso acontecia. Então, gente, só para finalizar aqui, o processo de escravidão no Brasil foi um processo que durou muito tempo, muito tempo. E até hoje deixa marcas dentro da história do Brasil e do povo brasileiro. Então, meus amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Vou deixar para vocês aqui na plataforma algumas atividades sobre esse conteúdo, né? Sobre os assuntos que a gente vem trabalhando ao longo dessa unidade em história. Então é isso. Um beijo enorme para vocês, um cheiro e até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo.